dando continuidade ao curso de Matemática para o Enem, canal Newton Pimenta. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, dá um clique ali no sininho para receber as notificações e dá um like nesse vídeo. Conceito de matriz. O que é uma matriz? De uma maneira um pouco mais coloquial, eu posso dizer que matriz é toda tabela onde seus elementos são dispostos em linhas e colunas. Então, matriz nada mais é do que uma tabela. Como a gente sempre faz, vamos aí começar com alguns exemplos. E através desses exemplos, nós vamos definindo alguns tipos especiais de matriz. Num primeiro exemplo, a gente vai denotar a matriz sempre por uma letra maiúscula. A matriz A é uma tabela, então a gente vai delimitar essa tabela por colchetes, e aí eu vou colocar os valores: 2, raiz de 3, 1, 4, 0, π. Então essa matriz, essa tabela de valores, ela tem 3 linhas por 2 colunas, certo? Num segundo exemplo, vamos denotar aqui a matriz L, uma matriz assim, ó. Eu posso colocar também entre colchetes ou entre parênteses. Então vamos denotar uma matriz aqui assim, ó. É a matriz 5 menos 1, raiz de 3, 7. Então essa matriz é uma matriz que tem uma linha por 1, 2, 3, 4 colunas. Então ele vai o tamanho da tabela que você está construindo. Num outro exemplo, num terceiro exemplo, nós temos aí a matriz C. Uma matriz assim, ó. Uma outra forma de representar a matriz é delimitar os elementos por uma dupla barra, tá? Dupla barra. Então, a matriz raiz de 3, 0, 1, 0. A matriz do quarto exemplo, uma matriz Q, que seria uma matriz assim. Eu gosto mais de entre colchetes, mas a gente pode usar essas 3 notações: colchetes, parênteses ou dupla barra. Essa aqui, a ordem dela é 1, 2, 3, 4 linhas por uma coluna. Ó, a matriz Q, quarto exemplo, vou colocar entre colchetes, seria 2, 0, 1, 3 menos 1, meio, 1 sobre 2, menos 3, π e raiz de 5. É uma tabela. Denotar aqui entre colchetes, certo? E aí se percebe que essa matriz tem ordem 3 por 3. 3 linhas, 1, 2, 3, por 3 colunas, 1, 2, 3. Então é assim que a gente denota, exemplifica aí matriz. O menos 3 linhas. Correto? E aí a gente tem alguns tipos especiais aqui de matrizes. Quanto à ordem, a matriz pode ser assim, ó, 3 por 2, 1 por 4, 4 por 1, que é diferente dessa 3 por 3. Então, quando a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, que nem nesse último exemplo, quantidade de linhas igual à quantidade de colunas, eu chamo de que essa matriz é uma matriz quadrada. Então, a matriz quadrada é quando a ordem, o tamanho da matriz é número de linhas igual ao número de colunas. Quando isso não acontece, ela é uma matriz retangular. A matriz A, por exemplo, é uma matriz retangular.
É claro que a matriz L também é retangular e a matriz C também é retangular. Só que além disso, tem uma especificidade. Tem uma especificidade na matriz L e tem uma especificidade na matriz C, que é uma característica comum da matriz L. Eu chamei de L porque ela tem uma única linha. Então essa matriz L a gente chama de matriz linha. É a matriz L. E a matriz C, que tem uma única coluna, a gente chama de matriz coluna. Então, matriz é uma tabela exposta em linhas e colunas, e eu tenho os seguintes tipos: retangular e quadrada, matriz linha, matriz coluna. A matriz quadrada vai ter alguns subtipos, mas nós vamos ver mais para frente. O que a gente pode perceber é que os elementos dispostos em linhas e colunas nos faz determinar cada elemento pela sua posição. Se eu pegar aqui, por exemplo, o elemento 4, na matriz A, é o elemento que está na segunda linha e segunda coluna. Então eu vou olhar para esse elemento usando a sua posição e não o seu valor. Por exemplo, aqui na matriz C eu tenho 2 zeros. Então se eu falo assim para você, pega o zero lá da matriz C, você não sabe se é esse zero ou se é esse zero, porque tem 2 valores iguais, tá? Então o que a gente faz? Pega o elemento da matriz C, o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna, seria este zero aqui, não de baixo. Então seria o elemento que está nessa posição, seria este zero. Então o que nós vamos determinar é que as matrizes são definidas, os elementos são definidos a partir da sua posição. E aí a gente denota a matriz assim: a matriz A de ordem n por n vai ser a matriz A e J de ordem n por n, onde esse n é o número de linhas, o n é o número de colunas. Então o n é o número de linhas, o n é o número de colunas. Os dois juntos a gente vai chamar de ordem da matriz, é a ordem da matriz. E eu não posso confundir esse mn com o ij. O i é a posição do elemento, é a linha que esse elemento está. E o j é a coluna que o elemento está. Certo? Então nós não lemos, por exemplo, o elemento aqui, 4, quem que seria? Esse elemento 4 seria o elemento A22. Por quê? Porque ele está na segunda linha e segunda coluna. Eu não posso ler A22, não é A22, é A22. Tanto é A22 que computacionalmente a gente representa o elemento assim, ó. Certo? 2, 2, tá? Separando aí por vírgula, computacionalmente. Na matemática, os exercícios que vão aparecer, vai aparecer A2, 2, A3, 2, A1, 2, e não é para ler o número que está aqui embaixo, são as posições, I e J, correto? Então nós vimos na matriz a forma condensada. Toda matriz é uma tabela, onde a gente dispõe os elementos em linhas e colunas. Então cada elemento vai ter uma posição, linha I, J, coluna J, e n por m vai ser o tamanho da matriz, o tamanho da tabela, onde n é o número de linhas e m é o número de colunas, acabamos de ver. E agora a gente vai trabalhar com mais 2 tipos de matrizes, que são a matriz nula. O que vem a ser a matriz nula? A matriz nula é aquela matriz que tem qualquer ordem, mas todos seus elementos são iguais a zero. Então você pega a matriz O de ordem n por n, certo? Vou chamar de O, para lembrar que é zero. Isso vai ser uma matriz A e J de ordem n por n. Eu vou chamar de matriz nula C e somente C quando
A e J é igual a 0 para todo I e para todo J. Então, se todos os elementos, em todas as posições, os elementos são iguais a 0, essa matriz é a matriz nula. Uma outra matriz especial é a matriz identidade. É a matriz identidade, que você está vendo agora é curso de matemática para o Enem, totalmente gratuito. Estamos falando hoje de matrizes, e a matriz identidade é uma matriz que tem que ser quadrada, que a gente vai chamar de I, N por N, então é uma matriz quadrada. Quando a matriz é quadrada, a gente pode omitir a segunda dimensão dela. Então, quando você vê assim, ó, a matriz IN, é a matriz identidade de ordem N, vai ser uma matriz na mesma notação, A e J de ordem N, tal que se o I for igual a J, então A e J é igual a 1. Se o I for diferente de J, então A e J é igual a 0. Então, a matriz identidade de ordem 2 vai ser uma matriz 2 por 2 assim: 1, 0, 0, 1. A matriz identidade de ordem 3 vai ser uma matriz assim: 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, os elementos onde I é igual a J, a gente chama de diagonal principal da matriz. Então, essa diagonal aqui é quando I é igual a J. Ó, que posição que é essa? É o elemento da posição da primeira linha, primeira coluna. Essa posição é o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Então, I é igual a J. Quando I é diferente, é 0. Por que esses elementos aqui são iguais a 1? Porque a matriz é assim. O elemento está na primeira linha, primeira coluna, vale 1. Primeira linha, segunda coluna, vale 1. Terceira linha, terceira coluna, vale 1. Quando I é igual a J. Quando I é diferente de J, ele vale 0. Correto? Então nós temos a matriz nula, todos os elementos são iguais a 0. E a matriz identidade, todos os elementos fora dessa diagonal, que a gente chama de diagonal principal. Essa diagonal aqui a gente vai chamar de diagonal principal. E a matriz tem que ser uma matriz quadrada. Então, para falar de matriz identidade, a matriz tem que ser quadrada, certo? Senão não dá para falar de matriz identidade, onde os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e fora da diagonal principal todo mundo é igual a 0.